Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui nós estamos na nossa segunda aula, né, da nossa disciplina de energia hidráulica, né, e sistemas de geração hidrelétrica. Então, nós iremos começar aqui a nossa segunda aula, né? Primeira aula, então, nós falamos aí a respeito da parte de introdução, né, à hidrologia. E agora nós vamos falar a respeito aí da parte de hidráulica. Eu vou pedir para a professora Carol colocar aí os slides. Então vamos lá. Pessoal, então, disciplina energia hidráulica e sistemas de geração hidrelétrica. Então, na nossa primeira aula, nós verificamos, né, que o ciclo hidrológico ele é essencial aí para que a gente possa, então, verificar a disponibilidade deste recurso, né? Observamos também que a nossa bacia hidrográfica ela é considerada aí uma unidade de planejamento dos recursos hídricos, né? Então, ao qual essa água ela vai escoar dentro da nossa bacia hidrográfica, e aí então essa água ela está disponível então dentro dessa bacia e nós vamos utilizar então para usos múltiplos, né? E a partir então desta definição, onde nós observamos então que a quantidade de água, né, escoada dentro da bacia, ela é definida então pelas questões hidrológicas, né? Por isso nós estudamos na nossa primeira aula a introdução à hidrologia, né? Nós observamos então que essa quantidade, né, ela é essencial para os usos múltiplos. Quais seriam esses usos múltiplos? Então nós vamos ter a geração de energia elétrica, né, que é o assunto principal aqui da nossa disciplina, ao qual nós iremos abordar. Nós vamos ter abastecimento de água, né? Então, além da quantidade de água, é essencial também a qualidade, né? Então, por exemplo, um abastecimento de água, nós temos que ter aí uma água de qualidade, né? Uma água considerada água doce, né? Então, existem diversos fatores ali que vão interferir nos nossos processos e no nosso planejamento dos recursos hídricos, certo? Então, tendo esse primeiro entendimento ao qual nós precisamos, então, a primeira questão, precisamos do recurso. Qual é o recurso? Recurso água. Ele tem que estar disponível, né? Nós observamos que a quantidade de água no planeta Terra, ela é grande, porém, a maioria das disponibilidades que nós temos seria uma água salina ou salobra, né? Então, nós vamos sempre buscar uma água que seja de qualidade, né, para os nossos fins de usos, seria uma água doce, ela é de menor quantidade, então nós precisamos verificar o quê? Verificar a disponibilidade e também a não poluição dessa água, porque ela já tem em pequena quantidade, em pequena escala. Se nós, com a ação antrópica, nós poluirmos essa água, e aí então existe aí uma menor acessibilidade dessa água futura, né? Então, uma água poluída, ela vai ser mais difícil, por exemplo, para tratar, né? Nós não vamos utilizar, por exemplo, para fins, por exemplo, de lazer e entre outras coisas, né? Então, conforme eu comentei com vocês na primeira aula, nós vamos além de observar esses nossos sistemas, e os nossos dimensionamentos, nós precisamos também verificar quais são os impactos, né, que esses nossos sistemas eles vão causar no nosso meio ambiente, tá bom? Bom, então, seguindo aqui, nós vamos falar, então, nosso tema de aula de hoje, introdução à hidráulica aplicada. Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a hidrologia aplicada. Eu expliquei para vocês que a hidrologia ela é uma disciplina, né, que nos cursos ali de engenharia nós estudamos a fundo, e a hidráulica não é diferente, né? Principalmente ali na engenharia civil, né? Na engenharia ambiental, nós estudamos aí a fundo a parte de hidráulica para poder compreender as propriedades dos fluidos, né? E ao qual esses
como que esses fluidos se comportam em sistemas que nós chamamos de condutos forçados, ou seja, sistemas por bombeamento, e também condutos livres, ou seja, os canais, né, que seriam os rios, né, por exemplo. Então, o entendimento dessas aplicações, por isso hidráulica aplicada, é fundamental aí para que nós possamos, então, ter o entendimento dos nossos projetos futuros. Bom, então sempre a gente inicia, né, a nossa aula com uma frase, né? Então a frase de hoje é: estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Então, vocês, alunos, estão aqui, né, fazendo esse curso, um curso extremamente importante, né? Um curso nessa área de energias renováveis, é a nossa matriz energética futura, ao qual nós estamos aí caminhando para uma transição energética, e vocês aí serão os futuros profissionais que atuarão nessa área. E nós estamos na nossa disciplina, Energia Hidráulica e Sistemas de Geração Hidrelétricos, que seria, então, uma das energias renováveis ao qual nós já temos uma grande parcela da nossa matriz energética, né, brasileira, porém, existe aí um grande potencial para a gente poder explorar esses sistemas, né, ampliar esses sistemas e ter uma maior eficiência. E vocês serão os futuros aí profissionais que trabalharão nessa área. Bom, então, antes da gente iniciar falando da parte da hidráulica, né, em si, nós vamos falar um pouquinho a respeito aí da matriz energética brasileira, né? Então, dentro da matriz energética brasileira, e não somente da brasileira, mas da mundial também, né, nós vamos ter fontes de energias não renováveis e fontes de energias renováveis. Bom, então, primeira questão, né, que a gente precisa entender: o que são fontes de energias não renováveis, o que são fontes de energias renováveis? Vocês que estão nesse curso, né, estão vendo outras disciplinas e outras questões energéticas, muito provavelmente já viram essas definições, né? Mas, porém, como nós estamos em uma das situações ao qual nós vamos gerar energia, nós precisamos, então, retomar esse conceito, né? Então, fonte de energia não renováveis, o que seria? Então, as ditas não renováveis são aquelas que são finitas, ou seja, são aquelas que são esgotáveis, são aquelas que, em determinado momento, essa fonte ela vai acabar, né? Então, são as fontes ao qual essa transformação, né, dessa energia foi feita de uma maneira morosa. O que seria isso? Uma maneira demorada, né, lenta pela natureza, em milhões de anos ali, em determinadas condições de pressão e temperatura, né, foi feita ali a transformação dessa energia, e nós temos aí estoques, né, no nosso planeta dessa energia, porém esses estoques aí, eles são estoques limitados, né? Então, por exemplo, algumas fontes de energias não renováveis. Nós temos aí o gás natural, temos o petróleo, carvão mineral e a energia nuclear. Então, são fontes de energias não renováveis, ou seja, são fontes que nós extraímos, porém nós sabemos que elas são limitadas, elas são finitas, elas são esgotáveis, tá? Então, hoje em dia a gente utiliza muito, né, essas fontes aí do gás natural, petróleo principalmente, né? Então, é do petróleo aí que nós temos os nossos combustíveis, que nós chamamos de combustíveis fósseis, né? Temos aí o carvão mineral, que nós utilizamos aí para poder fazer geração de energia também, e a energia nuclear no Brasil não é tão vasta assim, porém, ela é uma das energias que nós consideramos não renováveis, né? E qual que é o problema dessa energia não renovável? Além de ter o problema que nós já falamos, que seria, então, essa questão da limitação dela, né? Ou seja, ser uma energia finita, né? Nós também temos o problema aí o problema ambiental, né? Da degradação ambiental que ela causa. Então,
são energias que vão causar aí problemas de emissão de gases de efeito estufa, né? E elas, então, é considerada uma fonte que não é limpa, né? Então, além dela ser limitada, elas liberam gases poluentes ali que vão afetar tanto o meio ambiente como a saúde humana, né? Então, causam aí diversos impactos na saúde e na natureza. Então, por isso que nós estamos aí, então, constantemente, né, nesse processo de fazer a transição energética. Pelo primeiro ponto, nós sabemos que uma hora essas fontes vão acabar, né, são esgotáveis, e segundo, também elas vão causar aí um grande impacto ambiental e também de saúde da população, né? Nós temos diversos exemplos, né, ao qual cidades que são muito industriais e que não têm um controle, né, desses poluentes, causam aí, por exemplo, chuva ácida, né, poluição atmosférica, entre outras questões. Então, essas atividades antrópicas, juntamente com a utilização aí dessas fontes, vão causar aí diversos problemas ambientais. E aí nós temos as fontes de energias renováveis, né? Que é o que a gente vem estudando, inclusive a nossa energia hidráulica, ela é uma fonte renovável. Então elas são as consideradas inesgotáveis, né? Então elas vão se renovando. Por quê? Porque ela provém da natureza. Então são fontes ilimitadas. Então, quais são essas fontes, né, que nós temos de energias renováveis, ao qual vocês estão estudando diversas disciplinas sobre essas questões, né? E aí uma das disciplinas é essa, né? A energia hidráulica, que também é uma fonte inesgotável, por quê? Porque ela faz parte aí do ciclo hidrológico, né? Então é a mesma quantidade de água desde sempre. O que muda? Muda a qualidade, né? Como nós conversamos na nossa primeira aula. Então, quais são os exemplos aí que nós temos? Nós temos a nossa energia hídrica, que é a energia gerada aí por mananciais superficiais, que é o que a gente conversou, né? Que é a energia hidrelétrica. Então, nós temos aí um barramento, por exemplo, de um manancial superficial. O que é um manancial superficial? Um rio. A gente faz uma barragem, faz um barramento, eleva esse nível d'água, isso vai causar diversos impactos ambientais, causa o que a gente chama de remanso, né? E aí aumenta o nível d'água, inunda uma grande parcela de área ali. Nós temos que deslocar a população ribeirinha, nós vamos perder mata, os animais ali, nós temos que então depois fazer uma verificação, né, do levantamento de um estudo de impacto ambiental para a gente poder então fazer a mitigação desses danos, né? A gente tem o problema ambiental, porém nós temos então o fator que é gerar energia, né? Então isso é uma questão positiva, gerar energia a partir de uma fonte renovável. Então essa água ela vai passar ali por meio da diferença de potencial, né? Ou seja, o nível da água está alto, ela vem por baixo, então essa altura me transforma em pressão, que é o que a gente vai conversar hoje. Essa água ela passa ali por um conduto forçado ali embaixo da barragem, e aí essa água ela vai passar por uma turbina e isso vai transformar essa energia mecânica depois em energia elétrica, né? Nós temos a energia solar, que ela é uma energia proveniente do sol, energia eólica, proveniente dos ventos, a energia da biomassa, a partir da decomposição de matéria orgânica por meio de bioreatores anaeróbios, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí a geração de biometano, né? E o biometano ele pode ser equivalente ao gás natural. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar essas fontes renováveis, a gente consegue então fazer aí essa transição, a gente consegue transpor, né, essas energias ali, fazer a substituição. A gente tem a energia geotérmica, que é a energia do calor, né, vindo do calor da Terra, e a energia oceânica, que é a partir do movimento ali das ondas e das marés. Então, a gente tem diversas alternativas de fontes.
E aí é uma coisa importante a gente comentar aqui, a destacar. Observando que a gente tem diversas fontes de energia aqui, nós vamos ver que as fontes de energias renováveis, elas têm um determinado problema, que é o que a gente chama de intermitência, né? Ou seja, a gente depende muito do... Tem que estar favorável para poder gerar essa energia. Eu preciso da matéria-prima, eu preciso do clima, né? Então, às vezes, quando uma fonte não está sendo gerada, eu tenho que ter a outra gerando, né? Então, eu tenho que ter essa formação conjunta de diversas fontes. Então, o ideal é a gente ter uma matriz com várias fontes diferentes de energia para que a gente possa aí, suprir a nossa demanda energética, né? Então, né, conforme eu comentei com vocês, fontes de energias renováveis, elas precisam de condições favoráveis para a sua geração, né? Portanto, elas podem ter interferências durante o dia. Então, por exemplo, vocês já viram lá notícias que está tendo ali está usando o volume morto de um reservatório. Por quê? Porque não chove, aí não, a água, o nível está baixo, isso vai prejudicar tanto o abastecimento como geração de energia. Aí, o dia que não tiver sol, né, tiver nublado, por exemplo, aí vamos supor, então, esse é um fator que falta de chuva. Agora tem outro fator, está chovendo muito, não tem o sol, não gera energia solar, né? Ou o fator da energia eólica, eu preciso dos ventos. Então, então eu tenho que buscar o quê? Locais ao qual os ventos eles são mais disponíveis, mas mesmo assim ainda eu dependo do meio ambiente, né? E entre outras questões. Então, a questão aqui é, para que eu possa, então, ter um suprimento dessa demanda energética, eu preciso, então, ter diversas fontes sendo trabalhadas ao mesmo tempo, então uma vai suprir a outra quando a outra não está sendo eficiente naquele momento, né? E aí, muitas vezes, essa eficiência ela vai depender aí desses fatores aí climáticos, por exemplo, né? Dessas condições que são necessárias, que não são condições controladas. Eu não consigo controlar o clima, né? Então, são questões ali que eu preciso avaliar quando eu vou fazer um projeto, porque eu tenho uma demanda energética para suprir. O que seria essa demanda energética? Então, eu tenho a demanda da matriz energética da domiciliares, né, que são as residências, eu tenho as indústrias, eu tenho os setores automotivos, né, eu tenho diversas demandas energéticas, né, ao qual eu preciso suprir. Então, essa do automotivo que eu digo de transportes, né? Então essas demandas elas precisam ser supridas da melhor forma possível, né? Além disso, então a gente viu que eu tenho uma questão, um elemento limitador ali, que seria então essa parte do clima, né? Porém, nós temos um fator positivo aqui. O que seria isso? Ela é considerada aí uma fonte limpa, né? Ou seja, essas fontes, né, de energias renováveis, elas não vão gerar gases poluentes de efeito estufa como as fontes não renováveis elas geram, né? Então, nesse momento, né, nós vamos ter aí uma energia limpa, né, que ela é classificada ali como uma energia renovável. Então, ela vai gerar menos gases de efeito estufa. Por quê? Porque eu não tenho a queima, né, desses combustíveis. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos ali a geração da biomassa, né, de energia de biomassa. Então, eu tenho um bioreator transformando resíduo orgânico em biogás. Toda essa operação é um sistema controlado, né? Então, esse gás que ele iria para a atmosfera, ele está sendo capturado, está sendo aí transformado em energia elétrica, energia térmica ou até mesmo gás veicular por meio de biometano. Então, essas questões, né, que nós estamos observando, elas são essenciais aí para que a gente possa então ter aí um fundamento
para fazer aí essa transição energética, né? Aí agora vamos, de fato, observar aí as questões das matrizes, porque então até agora nós estamos vendo os fundamentos, né? Vimos então o que é uma energia renovável, o que é uma energia não renovável, e agora nós vamos observar então as matrizes, né? Como que é composta, o que a gente pode observar, o que a gente pode melhorar em relação a isso. Então, a matriz energética mundial ela é composta principalmente por recursos não renováveis. Então, primeira questão ali, nós vamos separar o Brasil do restante do mundo, né? Então, a gente observa que o mundo como um todo, né, fazendo um balanço geral, nós observamos, logicamente, que existem países que têm matrizes diferentes, mas no contexto geral, a maioria dos países eles vão usar aí carvão, petróleo, gás natural. Tem países que usam muito a parte da energia nuclear, né? Então são energias não renováveis. Agora, se a gente olhar o Brasil, né? O Brasil ele tem aí então uma matriz energética diferente. A nossa matriz energética ela vai ser aí a maior parte dessa matriz ela vai provir então vai ser proveniente aí de fontes renováveis. E aí a principal fonte renovável que nós temos vai ser aí a nossa energia hídrica, né? Nossa energia hidráulica, tá bom? Então nós vamos observar essa questão. Então, a maior parte, né, dessa energia ela vem a partir das usinas hidrelétricas. Por isso que a nossa disciplina ela é importante, ela é fundamental, né? Nós vamos aí estudar depois nas próximas aulas. Aqui nós estamos tendo uma base porque vocês não têm essas disciplinas separadas. Então, nós vamos ter essa base primeiro, para depois a gente avançar aí nos projetos e nas definições da parte das usinas hidrelétricas, né? Mas observando aqui, então, no nosso gráfico do Brasil, a gente observa que quase 60% ali, né? Quase 57%, a nossa energia ela é gerada a partir da água, a partir da energia hidráulica, né? Ou seja, o Brasil ele tem muitos recursos hídricos, né? Então ele tem um potencial hídrico muito grande, coisa que outros países não têm. Então nós precisamos aproveitar esse potencial hídrico que nós temos para poder fazer então o uso múltiplo desse recurso. Então não somente utilização para energia elétrica, mas para outros fins também, né? Porém, então nós utilizamos esse fator onde nós temos então uma vasta parcela, né, desse recurso para poder fazer a geração de energia elétrica, né? Então a gente observa ali que mais de 50%, quase 60% da nossa energia hoje, ela é vinda aí da energia hidráulica. E aí eu gostaria de perguntar para vocês acham que isso é um fator positivo? É um fator negativo, né? Qual a percepção de vocês? Porque observando aqui, nós temos então suprimento de quase 60% a partir da energia hidráulica. Se nós, nas próximas aulas, né, nós vamos aí comentar melhor a respeito disso, mas nós vamos observar que nós temos aí algumas usinas hidrelétricas, né, que a gente chama que são as usinas grandes, a gente tem as pequenas centrais hidrelétricas, enfim. E aí nós precisamos observar o que? O potencial hidrelétrico, né? O potencial daquele recurso hídrico, porque não é todo recurso hídrico que ele vai dar um potencial energético. Existem, por exemplo, recursos hídricos que eu não tenho essa diferença de altura que eu comentei com vocês, né? Que é o que me dá o potencial, que é esse desnível, né? E aí, para vocês entenderem melhor o que seria isso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco pelas equações de Bernoulli da hidráulica, vamos dar um exemplo aqui para vocês, para ficar fácil para vocês poderem entender, né? Vocês aí estão na casa de vocês ou no apartamento, então vocês têm os encanamentos, né, que nós chamamos de instalações prediais hidráulicas. E aí, nesses encanamentos,
fluem a água. Então, você tem a torneira ali da cozinha, né? Você tem ali a lavanderia, você tem os banheiros, né? E aí, você tem o seu chuveiro ali no seu banheiro. Na hora que você abre o registro do chuveiro, existem alguns chuveiros, vocês podem até comentar ali, que às vezes não sai muita água. Qual que poderia ser um dos problemas disso daí? É a falta de pressão da água, não está vindo muita pressão. E qual é uma das formas? Existem várias, né? Nós não estamos nessa seara aqui de dimensionamento hidráulico, né? Mas eu poderia, por exemplo, aumentar o diâmetro da tubulação, isso reduz a perda de carga, né? O que é perda de carga? É perda de energia. Qual seria uma outra questão? Eu poderia ver se eu tenho, por exemplo, um encanamento, trocar esse encanamento, né? E uma das formas da gente resolver, uma das formas mais fáceis da gente resolver isso é verificar qual é a altura do meu reservatório, né? Da minha caixa d'água. A gente já sabe, né? Vocês muito provavelmente sabem disso, que a caixa d'água ela fica ali no topo da casa ou do prédio. Por que isso? Ela fica na parte alta. Então aqui a gente já vai começar a entender o porquê, como que transforma essa energia, né? Então, o meu reservatório ele fica em cima, por quê? Porque aí a água ela desce por gravidade. Então, quanto mais alto o meu reservatório, minha caixa d'água, né, ela estiver, maior é o desnível que eu tenho do meu ponto hidráulico ali, por exemplo, do meu chuveiro, da saída do meu chuveiro. Então, uma das formas de eu resolver essa falta de pressão que eu tenho ali, por exemplo, no chuveiro, né, seria aumentar, né, colocar essa caixa d'água mais alta. Porque aí, quanto mais alta ela estiver, eu tenho mais altura, mais diferença de altura entre o ponto hidráulico, e essa altura ela converte em pressão. Então é isso que nós vamos ver aí nos próximos slides, tá? Então, além disso, né, então além da energia hidráulica, né, que nós temos, e aí novamente eu preciso observar o potencial hidráulico do meu sistema, eu vou ter outras fontes aqui, né, que a gente observa. Então a biomassa, ela está em torno aí de 8,2, lembrando que esse gráfico aqui foi o último que o Instituto de Pesquisas Energéticas lançou, né, que foi de 2021, tá? Eólica em torno aí de 10,5%, solar 2,5%, muito provavelmente, aqui nós estamos em 2025, muito provavelmente o solar deve ter aumentado, né? Nos últimos anos aí, houve um aumento da energia solar, né? Gás natural, que seria então uma matriz não renovável, né? Quase 13%, para fazer a geração de energia, porque o gás natural ele é altamente combustível, né? Ele tem muita energia armazenada nele e a gente faz a queima, né, desse gás para poder gerar calor e depois energia elétrica, né? Derivados de petróleo, 3%. Então, isso para gerar energia elétrica, né? A gente usa muito na nossa matriz, na nossa matriz veicular ali de transportes, a gente usa muito petróleo, né? Mas para geração de energia, por exemplo, o diesel ali, em motores, para gerar energia elétrica, 3%. Nuclear, como eu comentei com vocês, muito pouco, ali 2,5%. Carvão e derivados, né? A queima do carvão para poder gerar essa energia térmica, depois elétrica, 4%. Então a gente observa aqui, né, que mais da metade ali de toda a geração de energia que a gente tem é hidráulica. Por isso, a importância ali. E aí, conforme vocês estão tendo outras disciplinas e observando, essas outras tecnologias aqui, elas estão sendo aprimoradas, né, estão sendo avançadas. Muitas tecnologias, por exemplo, da biomassa, em outros países elas já estão mais avançadas do que no Brasil, então a gente tem feito a tropicalização dessas tecnologias, ou seja, trazer essas tecnologias de fora, né, para que a gente possa, então, transformar a energia para a nossa realidade, né, transformar essa tecnologia
para a nossa realidade em relação à energia, à geração de energia elétrica. Bom, e aí agora, né, mudando um pouquinho de assunto, e agora a gente vai entrar de fato na hidráulica, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades fundamentais aí da água. Professor, por que eu preciso estudar essas propriedades, né? Algumas propriedades você já estudou no ensino médio, né? E aí, nós precisamos, então, entender, nós precisamos observar como esse fluido, e aí quando eu falo fluido, pode ser, e aí a hidráulica não é somente a água, né? Esse fluido ele pode ser um óleo, né? Ele pode ser um gás. Então, tudo isso a gente chama de fluido. E esses fluidos, eles estão em determinadas condições de temperatura e pressão, porém, à medida que eu mudo a temperatura, ou mudo a pressão, né, ou mudo a viscosidade, que nós vamos ver, eles vão acarretar em mudanças nas características. Mas, professor, por que eu tenho que, então, entender essas características, né? Porque nós vamos conduzir esses fluidos, no nosso caso, o principal seria a água, né, por meio de condutos. Esses condutos, eles podem ser condutos forçados ou condutos livres. Condutos forçados, então, por meio de tubulação, ao qual a pressão dentro da tubulação é maior que a pressão atmosférica, então, geralmente é um sistema bombeado, né? Então, esse conduto, essa água, por exemplo, vamos dar um exemplo da nossa disciplina. A gente tem, então, a barragem, e essa água ela passa por baixo da barragem ali, na parte do pé da barragem, por meio de um conduto forçado, ou seja, eu tenho uma tubulação, essa água ela vem com uma pressão muito grande, porque eu tenho essa diferença de altura que eu já comentei com vocês, então isso me dá pressão. Essa água no pé da barragem ela tem muito mais pressão do que na parte de cima, porque eu tenho a pressão toda sendo exercida nela, eu tenho a pressão atmosférica em cima sendo exercida, e eu tenho a pressão da massa da água, né? Dessa altura que eu tenho. Então, ela vem com muita pressão nessa tubulação. E essa tubulação, então, a gente chama de conduto forçado, né? Ou seja, essa água ela está vindo com a pressão dentro da tubulação é maior que a pressão atmosférica, então essa tubulação ela é toda fechada, não entra pressão atmosférica nela, e ela está 100% cheia. Nós chamamos de conduto forçado, porque a seção, o que é a seção? A parte interna dela, né, a área dela, está totalmente cheia, 100% cheia. Ela vem com uma pressão muito grande e entra dentro, né, da nossa turbina. Aí essa água ela vem com muita força, muita pressão e passa pela turbina, né, e da turbina ela vai gerar, então, uma outro tipo de energia, né? Ok. Então, entendendo isso, nós vamos agora, então, compreender algumas das propriedades fundamentais da água. Primeira questão, que eu vinha comentando com vocês, então nós temos dois tipos de condutos forçados e livres. Os forçados eu já expliquei para vocês, e os livres, o que é o conduto livre? É um rio, por exemplo, né? Ele pode ser um conduto livre natural ou artificial, que seria um canal prismático, que um engenheiro, por exemplo, ele vai dimensionar, né? O que é um prismático? Canal prismático. É um canal dimensionado por meio aí de algumas figuras geométricas já conhecidas. Então, pode ser circular, pode ser triangular, pode ser trapezoidal, né? Então, depende do que o projeto ele vai requerer, né? Pode ser retangular, né? Um canal. Enfim. E por que ele é livre? Porque ele está aberto à atmosfera. Então, eu tenho uma pressão atmosférica sendo exercida sobre a água, né? Então, ali eu não tenho, então, essa pressão que eu tinha no conduto forçado ali, né? Que eu expliquei para vocês. E aí, esses canais, né? Sendo projetados ou sendo naturais, por exemplo, um rio, né? Um rio natural, ele conduz a água. Então, um canal, né? Essa água ela vai ser transportada como? Sempre por meio de gravidade. Então, um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, sempre o rio é assim, né? Conforme eu comentei com vocês
ali na nossa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela é definida por delimitadores topográficos, né, ao qual os pontos altos ali os picos, né, da minha bacia topográfica, eles vão jogar a água para uma parte mais baixa, né? Essa água vai escoar, vai para baixo, e o rio ele está sempre num ponto mais baixo ali. Essa água ela vai então descer no rio e essa água ela vai ser escoada por gravidade, né? Então o conduto livre ele é sempre por gravidade. Aí a gente observa aqui, por exemplo, a pressão atmosférica, né? E aí já uma correção. A gente vai ver que tem vários errinhos no livro, tá? Eu vou pedir para corrigir isso daí. Conforme a gente vai avançando na disciplina, eu vou corrigindo no slide, mas a gente precisa depois fazer a correção do livro. O livro tem várias coisas erradas ali que foi feito na edição, na hora que foi feita a edição do livro, tá? Então, por exemplo, aqui vai falar a atmosfera e a pressão atmosférica, né? O que é a atmosfera? Então, a atmosfera a gente chama de ATM. Vocês estudaram lá em química, por exemplo, né? Um ATM, que é uma atmosfera, né? E ela vai ser equivalente ao quê? A 1,03 vezes 10, aí é o que está errado no livro, né? Tá 105. Só que esse 5 é elevado, é 10 a quinta. Na hora de fazer o livro ali, eles não fizeram essa correção. Então é 10 a quinta. Eu já corrigi no slide para vocês aqui. Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, deixa eu só fechar a janela aqui. Newton por metro quadrado equivale a Pascal. Aqui está PSA também. Está errado o S aqui, né? Eu já arrumei aqui no slide para vocês também. Pascal é somente PA, né? Então, 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, e Newton por metro quadrado equivale a Pascal, tá bom? É a mesma unidade. Então, isso significa que 1 ATM é igual a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. É uma equivalência, né? Uma outra equivalência, em bar. Bar é uma unidade, né, de pressão também, pelo barômetro, né? Então, 1 ATM equivale a 1,01325 bar. Observe que não tem o 10 elevado à quinta aqui, né? E aí aqui a gente tem também unidades, né, em polegada, em libra por polegada ao quadrado. Isso daqui a gente acaba não usando muito, é mais nos Estados Unidos, né? A gente também tem que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, né, que é uma pressão de coluna de mercúrio, que a gente mede a pressão, e a gente tem que 1 ATM equivale a 10,33 metros de coluna d'água, né? E aí o 2 ali também na tabelinha de vocês deveria estar embaixo, né? H2O, tá tudo junto ali. Então, 1 ATM equivale a 10,33 metros de coluna d'água. Também é uma unidade de pressão, tá bom? Uma outra questão que a gente precisa avaliar das propriedades da água são as fases da água. Então, como que funciona? A partir do momento que eu coloco energia no meu fluido, e essa energia, então, é uma energia de calor, existe, então, uma transformação, né, da fase, né, dessa minha água, por exemplo. Então, se eu tiver a 0 graus, ele está na fase sólida, né? À medida que eu vou, então, imprimindo energia, as moléculas, então, da água, elas começam a se movimentar, a se espaçar, e aí ela vai se transformar do estado sólido para o estado líquido, né? E se eu imprimo, então, mais calor, né, mais energia nesse fluido, as moléculas começam a ficar mais agitadas, começam a se espaçar mais ainda, né? A partir de 100 graus, então, ela vai mudar de estado para o estado gasoso. Isso é importante, é fundamental, por quê? Porque nós estamos aí transportando a água, né? Então, pensem comigo, nós temos aí um fluido, né, que nós vamos transportar, por exemplo, um canal dimensionado, um canal retangular, né, feito aí por um engenheiro, que nós vamos, então, transportar essa água lá para uma barragem, para a gente poder, então,
transformar essa água, né, por meio aí da diferença de potencial em uma energia elétrica. Vamos supor que ela congele, no local que nós estamos ali, a temperatura fica a menos 0 graus, né, menos de 0 graus. E aí, então, a gente precisa entender como a gente procede em relação a isso. Então, perceba, né? Essas fases da água também são fundamentais para a gente avaliar como a gente vai conduzir o nosso projeto. Uma outra propriedade que é importante a gente observar, e aí já observe que começam então a aparecer algumas fórmulas matemáticas, né? Seria a massa específica e o peso específico, né? Então, massa específica ela vai ser dada por essa letra grega aqui, que é um pezinho deitado, né? Que a gente chama de ρ. Né? Então, essa é a massa específica. A massa específica ela é o quê? Ela vai ser uma massa por um volume. Esse V que tem um tracinho aqui, a gente geralmente na hidráulica a gente traz dessa forma para a gente não confundir com velocidade, tá? Então, massa específica, ela é massa por um volume. A massa ela vai ser dada em quilo, geralmente, e o volume ele é dado em metro cúbico, né, que é uma unidade de volume. Então, a massa ela pode ser dada, por exemplo, em gramas, né? Existem várias unidades, mas o padrão é a gente usar quilo. E o volume ele pode ser dado, por exemplo, em litros, né? Mas a gente usa geralmente o metro cúbico. Então, a gente sabe aí que 1.000 litros equivalem ao metro cúbico, né? Então, 1.000 gramas equivalem a 1 quilo. Então, existem essas transformações. Então, a massa específica vai ser dada em quilo por metro cúbico, tá? Então, essa é a unidade da massa específica. É uma relação entre massa e volume, tá? E ela vai ser dada por essa letra ρ. E existe o peso específico, que é dado pela letra gama. O que é o peso específico? Ele vai ser a massa, só que vezes a aceleração da gravidade, né? Então, massa vezes a aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, né? Então, quilo vezes metro por segundo ao quadrado vai me dar newton, tá? Então, o peso específico, que é a letra ρ, ela é dada por peso específico, né? Que vai ser em newton por metro por volume, né? Que seria metro cúbico. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a gente geralmente multiplica isso por 10, né? Vamos falar assim, se a gravidade... Geralmente a gravidade ela é o quê? 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Mas a gente acaba arredondando para 10. Então, vai ser massa vezes a gravidade. Então, vamos supor que a massa é 10. Então, vai ser 10 vezes 10, que vai ser 100. Então, 100 newton, né? Dividido pelo volume. Então, sempre o peso específico ele vai ser 10 vezes maior que a massa específica, tá? Então, essa é uma condição que a gente avalia também. Além disso, a gente precisa avaliar a viscosidade da água. A viscosidade, a gente consegue observar aí diversos fluidos, né? Por exemplo, a água ela tem uma viscosidade muito baixa. O que seria isso? A hora que eu abro a torneira, a água ela cai muito rápido, né? Ela escoa muito rápido, né? Se eu pegar, por exemplo, um azeite, o azeite ele já é mais viscoso, né? Ele vai demorar mais para cair. Se eu pegar o mel ele tem uma viscosidade muito maior ainda, né? Então ele demora para escoar, né? Então vocês observam que são diferentes tipos de fluido, né? Então o fluido ele vai ter características diferentes, né? Então o óleo ele é diferente da água, por exemplo. A água ela tem uma viscosidade muito baixa. Então, é o que? A resistência de escoamento. Né? Se ele vai escoar rápido ou se ele vai escoar devagar. Então, a água ela tem uma resistência muito baixa pela viscosidade. Por isso que a gente chama de viscosidade baixa, tá? Nós vamos ter dois tipos de viscosidade. Nós temos a viscosidade dinâmica e nós temos a viscosidade cinemática. Tá? Então, são dois tipos de viscosidade, depende da unidade. A viscosidade dinâmica ela é dada por Pascal vezes segundo, e a viscosidade cinemática ela vai ser dada aí por metro quadrado por segundo ao quadrado, tá?
Aí mais um errinho no livro de vocês para vocês arrumarem ali. Ali está escrito velocidade, mas é viscosidade, tá? Então a gente chama de viscosidade. Tensão superficial é uma outra propriedade que a gente tem, né, da nossa água, que essas moléculas que estão na superfície da água, elas vão sendo atraídas. Então, por exemplo, é por isso que um mosquito, né, uma folha, consegue ficar sobre a água sem afundar, né? Justamente por quê? Porque existe uma tensão superficial na água, né? Então, isso daí é uma das propriedades que nós temos também, que a gente precisa avaliar. E aí a gente vai agora começar a falar sobre Bernoulli, equação de Bernoulli, que muito provavelmente vocês viram aí no ensino médio, né, na física. Então, o teorema de Bernoulli, ele vai falar sobre os fluidos ideais, né? Então, não são todos os fluidos que são compreendidos por Bernoulli, né? Então, a água é um fluido, né, ideal, que a gente considera. Existe a somatória de 3 energias, que é a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, que é o que a gente vem estudando, e nós vamos estudar mais a fundo na parte de hidrelétrica, e energia pesométrica ou energia de pressão. Todas as energias estão dadas em unidade de Joule, que é considerada a unidade de trabalho, né? Bom, então a energia cinética, vocês observam na fórmula aqui, e outra coisinha para arrumar também, ela é igual a constante. O que é constante? É algo que não varia, né? Então, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais gravidade vezes a altura, mais pressão dividido pela massa específica. Vocês sabem que na matemática eu só consigo somar as parcelas da minha equação se todas estiverem na mesma unidade, né? Então a energia cinética aqui ela vai ser dada na unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Por quê? Porque velocidade é metros por segundo, se eu elevar ao quadrado fica metro quadrado por segundo ao quadrado. A gravidade, ela é metros por segundo ao quadrado, vezes metro, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Mais pressão. A minha pressão ela é dada em Pascal. O que é Pascal? É Newton por metro quadrado. Newton é o que? É quilo por gravidade. A gravidade ela é metros por segundo ao quadrado. E a minha massa específica é quilo por metro cúbico. Eu vou cortar quilo por 1 quilo do Newton, né? Então, vai me sobrar também aqui, nessa relação, me sobra metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, a unidade de energia cinética, ela é metro quadrado por segundo ao quadrado, e ela é dada, então, em função da velocidade. Então, a energia cinética é dada pela velocidade, tá? Energia potencial gravitacional, ela é dada pela altura. Então, todas as somatórias aqui vai dar em metros, tá? Então, velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, isso me dá metro. Mais altura está em metro, mais pressão. E agora vocês estão vendo a letra Rho. Letra Rho não, letra gama, né? A letra gama, ela é o peso específico que eu falei para vocês, que ela é dada em Newton por metro cúbico. Essa relação vai me dar metro. Por quê? Porque pressão ela é dada em Newton por metro quadrado. E aqui é Newton por metro cúbico. Eu dividindo um pelo outro me dá metro também. Então é metro mais metro mais metro. O principal fator da energia potencial, ela é a altura, que é o desnível geométrico, né? E energia pesométrica? Energia pesométrica é energia de pressão. Então aqui, essa relação aqui vai me dar Pascal, que é Newton por metro quadrado. Essa somatória aqui, Rho GH, vai me dar Newton por metro quadrado, que é Pascal, e o P, que é pressão, é Newton por metro quadrado. Então, energia piezométrica é a energia de pressão. E aqui a gente observa, então, o quê? Alguns exemplos que estão no livro, né? Então, se eu pegar um acréscimo na altura, eu vou diminuir a velocidade, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho as três formas a somatória, energia cinética, energia potencial e energia piezométrica, né? Essa primeira aqui é energia potencial, energia que vem da altura. Se eu aumentar esse cara aqui, ó, se eu aumentar a altura,
eu tenho que, consequentemente, diminuir a energia cinética se a minha energia piezométrica, ou seja, minha energia de pressão, ela não tiver variação. Então, vamos supor, ó, as três energias, elas têm que, isso daqui tem que ser o mesmo resultado, tem que estar igual. Então, se uma aumenta, a outra diminui, né? Então, nesse caso, a energia piezométrica não está variando. O que variou? A energia potencial gravitacional, ela aumentou. Se essa energia aumenta, essa diminui, porque essa aqui não variou. Então, sempre quando eu tenho Bernoulli, é assim, eu tenho que ter um equilíbrio entre as três energias. Se uma energia aumenta, a outra diminui. Então, nesse caso, a energia potencial aumentou, a energia cinética diminuiu. Por quê? Porque a energia piezométrica não variou. Se eu observar esse segundo exemplo, que ele fala o seguinte, ó, utilização do fluxo de energia com acréscimo da altura, ou seja, energia potencial gravitacional, e diminuição da pressão. Então, a gente tem a somatória das energias aqui. Então, se a minha energia se a minha energia, que ele fala, é acréscimo da altura, né? Então, se a minha energia potencial ela aumentar, e eu não tiver variação da energia cinética, que é a energia de velocidade, né? Aqui tá errado, deixa eu arrumar aqui. Vou aproveitar, já vou arrumar aqui no slide, né? Esse cara aqui é aqui do lado. Esse aqui, né? Desculpa. Aí. Agora tá certo. Então, aqui a energia potencial, né, ó, que é a energia de altura, ela aumentou. A minha energia cinética, ela tá constante, ela não tá variando. Então, se uma energia aumenta, a outra diminui. Então, a piezométrica diminuiu, olha só, para poder ter esse meu equilíbrio, tá? É o que está falando no livro de vocês. Agora sim tá certo. Ó, a minha energia cinética, ela aumentou. Ó, então, se eu tiver aqui um acréscimo da velocidade, energia cinética, e a diminuição da pressão, e a minha energia potencial ela não tiver variação. Então, eu aumentei a minha energia cinética, aí, consequentemente, a energia piezométrica, a energia de pressão, ela diminui, olha só. Por quê? Porque a minha energia potencial, ela não varia. Então, se a minha energia cinética aumentar, a minha energia de pressão, ela tem que diminuir para ter um equilíbrio entre as energias. Se uma aumenta, a outra diminui. E a outra fica estática, né? Esse é o conceito de Bernoulli. Tá bom? Bom, então nossa aula foi essa, né? A gente começou apanhando uma abordagem geral, esse finalzinho acho que ficou um pouquinho mais complexo para vocês, mas dê uma olhadinha no livro, lá está explicando mais passo a passo, né? Mas basicamente a gente precisa então avaliar esse equilíbrio dessas energias para que a gente possa gerar energia a partir aí dos nossos sistemas, tá bom? Então agradeço a presença de vocês e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais!